Você sabia que o Corinthians esteve perto de contratar Bubacar e que o Botafogo fez proposta oficial por Fagner? O vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes sobre essas duas negociações, te atualiza sobre Borré, que jogou nesse final de semana por seu time lá na Alemanha. Bora contar também sobre o maior patrocínio da história do Santos. Preciso te atualizar sobre o show de Vinícius Júnior com a camisa do Real Madrid. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração. Só peço para que você deixe like, se inscreva no canal apertando o botão vermelho de inscreva-se e ative todas as notificações, assim você é avisado toda vez que tiver vídeo novo ou também live. Por falar em live, a desse domingo começa às 7h30 da noite. Bora trazer primeiro as informações naquele tradicional formato de giro de notícias, informações curtinhas, mas importantes. Primeira delas, Marcos Leonardo estreou nesse domingo com a camisa do Benfica e já balançou as redes. Ele precisou de apenas 17 minutos para marcar seu primeiro gol com a camisa do Benfica, entrou no lugar do Arthur Cabral e fez o terceiro na vitória do Benfica por 4-1 contra o Rio Ave. Já Richarlison também marcou, mas seu time não venceu. O Tottenham ficou no 2-2 contra o Manchester United em Old Trafford. O United fez 1-0, o Richarlison empatou, o United fez 2-1 e o Tottenham empatou no finalzinho. Bora contar ainda que o Flamengo anunciou a contratação de Cristiane, uma das principais estrelas do futebol feminino há bastante tempo, e a curiosidade é que ela, ao se encontrar com o Tite, lá no Flamengo, chorou, dizendo que era uma grande emoção a realização do sonho da vida dela. Preciso te contar que Maguinho, lateral direito que disputou a temporada passada pelo Goiás, pode se mudar para um rival. Negociações em andamento com o Atlético Goianiense, que trocou de lugar com o Goiás. Se o Goiás caiu da A para B, o Atlético subiu da B para A. O Maguinho tinha vínculo com o Atlético, com o Goiás, o contrato foi rescindido e ele está livre no mercado. Para completar o giro de notícias, preciso te atualizar sobre o Internacional, que oficializou a compra do volante Rômulo. Dessa maneira ele fica no Colorado até dezembro de 2023, compra junto ao Atlético, estava por empréstimo, era titular com o Mano, virou reserva com o Kudê, mesmo assim a compra foi oficializada. Por falar em oficialização, o Guarani fechou, agora de forma oficial, a contratação do meia atacante Chay, 33 anos de idade, pertence ao Botafogo, empréstimo de uma temporada. Para fechar o giro de notícias, contar que Vasco e Bragantino assinaram um contrato de empréstimo do meio atacante Praxedes, fica por mais uma temporada em São Januário, acordo de R$1 milhão se quiser ficar com o jogador em definitivo. Vasco vai precisar desembolsar algo na casa dos 3 milhões de euros ou 16 milhões de reais. Bora te atualizar sobre Borré, o grande sonho do torcedor colorado, negociação emperrada. E a maior prova de que ainda não há um acordo é de que o Borré esteve em campo no empate de 1-1 do Werder Bremen contra o Bochum, campeonato alemão, só para lembrar. O presidente Alessandro Barcelos foi até a Alemanha, se juntando a outros dois dirigentes do Inter que estão desde o início da semana. Tudo para tentar sacramentar a saída do atleta do Werder Bremen. O Inter já tem um acordo com a Eintracht Frankfurt, que é dono dos direitos econômicos. Falta a liberação por parte do Werder Bremen, para onde o Borré está emprestado até a metade do ano. O Bremen estava pedindo 2 milhões de euros. Enquanto esse acordo não é sacramentado, o Borré segue jogando. Esteve por 72 minutos em campo, a atuação para lá de discreta, ele nem finalizou a gol. Na única tentativa ele acabou errando a bola. Acabou substituído, tem contrato de empréstimo até 30 de junho e o Corinthians tenta dar uma atravessada, tenta dar um chapéu no Internacional para fechar com o atacante colombiano de 28 anos de idade. Só para arrematar sobre o Inter, o Alessandro Barcelos, presidente colorado, está aproveitando da viagem pelo futebol europeu para tentar trazer também um zagueiro, um lateral esquerdo e um volante. Hora de falar sobre o Santos e a chance de o Peixe fechar o maior patrocínio master de sua história. O atual contrato já é o maior de todos, com a Blaze 2 temporadas por 45 milhões de reais. No último sábado, Santos recebeu uma proposta maior. Nem os valores, nem o parceiro foram identificados, há uma cláusula de confidencialidade, mas a Blaze já foi avisada e tem um período para cobrir a oferta, caso contrário, vai haver a rescisão do contrato. Só para lembrar que a Blaze havia fechado com o Santos, pagando 45 milhões de reais, sendo 25 milhões de forma antecipada, os outros 20 milhões sendo pagos de forma parcelada. Só para arrematar sobre o Santos, o Peixe desistiu de forma oficial da chegada do goleiro Tadeu, que pertence ao Goiás, de acordo com o Santos. O Tadeu e a Ferroviária, que são donos, a Ferroviária, que é dona de 50% dos direitos econômicos, toparam um acordo, mas o Goiás insistiu em não liberá-lo. Proposta do Santos de 4 milhões de reais por 40%
dos direitos econômicos, não se descarta a possibilidade de Marcelo Groi, que está de saída do Al Ittihad, pintar como reforço para o gol do Santos. Será que o Peixe precisa? João Paulo não resolve? Use o espaço para comentários e deixe a sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre Vinícius Júnior, que destruiu o Barcelona nesse domingo. Final da Supercopa da Espanha com um grande clássico entre Real Madrid e Barcelona. Placar final de Real Madrid 4, Barcelona 1, 3 gols do Vinícius Júnior. Rodrigo ainda completou a vitória do time merengue. A final da Supercopa do Brasil, mas quem brilhou foram os brasileiros. Foi só a terceira vez que um brasileiro marcou 3 vezes num clássico histórico entre Real Madrid e Barcelona. Os outros dois, Evaristo de Macedo e Romário. O último havia sido o Romário, só para vocês entenderem o tamanho do feito do Vini Júnior. 13º título conquistado pelo Real Madrid na Supercopa, apenas um do Barcelona, que é o maior campeão nacional dessa competição. Xavi, técnico do Barça, super pressionado por conta de mais um tropeço. Barcelona que não faz boa temporada. Quero falar agora sobre o Botafogo, que tentou a contratação do lateral direito Fagner. Essa negociação ocorreu alguns dias atrás, antes do acordo por Wilson Manafá, português de 29 anos de idade, que já passou pelo Porto e estava no Granada. O Botafogo procurou, na virada do ano, o Corinthians para perguntar quanto o Corinthians gostaria para negociar Fagner em definitivo. Lateral direito, que ganha na casa dos R$800 mil por mês no Timão, tem contrato até 31 de dezembro, está indo para o último ano de contrato. Rubão, que é o diretor de futebol do Corinthians, e o Mano Menezes prontamente descartaram qualquer tipo de negociação por entenderem que o Fagner merece continuar. Seria um baita decréscimo, seria uma perda importante para um setor em que o Corinthians tem encontrado dificuldades em trazer um outro reforço para a posição. Diante desse cenário, com o não do Corinthians, o Botafogo seguiu no mercado, tentou a contratação de William do Cruzeiro, também não houve acordo, e assim as tratativas foram iniciadas com o Wilson Manafá, mais novo reforço do Botafogo. Quero fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians com uma série de novidades. É que nas últimas horas o presidente alvinegro Augusto Melo concedeu uma entrevista à CNN e fez várias revelações. Entre elas, algumas notícias ruins, como as desistências de forma oficial por Luiz Henrique, atacante que pertence ao Betis, e de Caio Alexandre, que está de mudança para o Bahia. Sobre o Luiz Henrique, ele disse, abre aspas, o Luiz Henrique nos foi oferecido, mas o Corinthians não entra em leilão. Quando chega nisso, a gente sai fora, fecha aspas, talvez se referindo à proposta maior do Flamengo. Os dirigentes do Fla, inclusive, estão embarcando rumo a Sevilha para tentar fechar acordo com o atacante do Betis. Sobre Caio Alexandre, abre aspas para o presidente. Abrimos mão do Caio Alexandre e agora queremos atacantes, fecha aspas. O presidente resumiu a derrota do Timão para o Bahia na disputa pela contratação do meio-campista do Fortaleza, negócio fechado na casa dos 5 milhões de euros. Em determinado momento da entrevista, o Augusto Melo afirmou que tinha negociações avançadas com Aboubakar. A frase foi a seguinte, abre aspas, o Aboubakar foi oferecido, até chegamos a um acordo, mas as coisas mudaram, fecha aspas. Confesso que para mim esse foi o ponto mais importante da entrevista, e eu, nem nenhum outro setorista do Corinthians, havíamos descoberto que a coisa estava tão próxima. Estou tentando descobrir o que pode ter mudado para que o Aboubakar tenha sido descartado de vez. Por falar em descarte, o presidente também garantiu que não há mais nenhuma negociação com o Gabigol, abre aspas, teve conversas, foi falado e mandada proposta, mas vai perdendo o encanto. Foi bom quando começou, mas passou, temos que partir para outra. Vale a lembrança de que o Corinthians anunciou nesse domingo a chegada e a contratação de Félix Torres, zagueiro que vem do Santos Laguna, operação de 5 milhões e meio de dólares, presidente do Corinthians, que tentou sair pela tangente em relação a reforços, afirmando que todo mundo quer jogar no Corinthians, mas não tem sido bem assim. Gabigol, Thiago Maia, Eric, Caio Alexandre e Luiz Henrique são só alguns dos atletas que eram pretendidos, mas que não vestirão a camisa alvinegra. E você, o que está achando sobre as contratações do Corinthians na era Augusto Melo? Use espaço para comentário. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos às 7h30 com live aberta para todo mundo. A live para membros começa às 7. Abraço, tchau!